tudo bom? Eu sou Luísa Moller, do nono ano A do Colégio Bom Venuto, e estou aqui em mais um episódio do Pod Educando, mas não estou sozinha, estou com a minha amiga. Oi, eu sou a Bárbara, eu sou também do nono ano e juntas vamos apresentar o Pod Educando, mas não sozinhas, também temos Pietra Cubos. Oi, gente, sou a Pietra Cubos. Bom, mas é claro que não estamos só nós três. Estamos também aqui uma convidada nossa, Viviane Machado. Ela é fundadora da V6 Gestão Empresarial, formada em Administração de Empresas e Contabilidade e pós-graduada em Direito Tributário e hoje em dia está fazendo faculdade de Direito. Oi, Vivi, tudo bem? Você poderia falar um pouco sobre você? Claro. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Viviane Machado, eu sou mãe da Ana Clara, do terceiro ano médio, e do Pedro, do terceiro ano fundamental. Sou a fundadora da V6 Gestão Empresarial, que é uma empresa de contabilidade e planejamento tributário. Comecei a trabalhar na área contábil muito tempo atrás. Vocês nem eram nascidas e nem pensavam em nascer. E trabalhei em muitas empresas, inclusive multinacionais, tudo mais. Estudei e sempre tive a vontade de abrir o meu escritório, né? Sempre tive vontade de ter o meu negócio próprio. Eu venho de uma família já de... Minha mãe sempre foi muito empreendedora, né? Então, eu acho que eu puxei isso um pouco dela. E me preparei para isso, para estar onde eu estou hoje. Bom, agora, para algumas pessoas que não conhecem muito sobre a contabilidade, dê um resumo para a gente, por favor. Bom, a contabilidade eu digo que é o coração da empresa, junto com o financeiro, né? Porque a contabilidade é que ela te dá os parâmetros para você saber o que você tem que fazer, como você tem que fazer. E o financeiro vai te falar se você tem dinheiro ou não, né? Mas a contabilidade é onde está exatamente o coração da empresa, né? Ela que te dá toda a visão do seu negócio. E muitas pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Acham que a gente é funcionário do governo e nós não somos funcionários do governo. Então, ela é o coração mesmo da empresa, é onde te dá toda a informação que você precisa, todo o planejamento estratégico que você precisa para seguir, né? Para saber o que você pode fazer, o que você não pode, se você pode comprar, se você não pode, se você, né? Como que tá e tudo mais. Muito interessante, assim, essa explicação, né? Mas você poderia falar quais foram as suas principais tarefas que você realiza no seu dia a dia? Bom, hoje, na contabilidade, o nosso dia a dia ele é bem hard. Corrido. Principalmente agora, nessa época do ano. Então, assim, depende da data do mês. Ou eu estou fazendo fechamento fiscal, ou eu estou fazendo fechamento de folha, ou eu estou fazendo a contabilidade propriamente dita, né? Lançamento contábil e tudo mais. Então, depende do dia do mês. Ou fazendo declarações, enviando declarações. Então, assim, por exemplo, hoje é dia 20, eu estou focada em fechamento fiscal das empresas do lucro presumido e no imposto de renda pessoa física. Sim, entendi. Mas a gente sabe, né? Você tem 2 filhos, né? Ana Clara e Pedro. Mas tendo isso como mãe, né? Tem que sempre ter essa supervisão neles, né? Sim. Como você consegue organizar os prazos fiscais com essas diferentes tarefas que tem que fazer? Bom, a Ana Clara já vai fazer 18 anos já, então já é uma moça. Ela eu já não preciso tanto pegar no pé, já não preciso tanto estar ali em cima, né? Que ela já é responsável, ela já faz as coisas dela. O Pedro já é diferente, né? E o Pedro quer atenção, e o Pedro é pequenininho, é menorzinho. Então, assim, é bem corrido mesmo. À noite eu tenho que estar disponível para ele, porque ele fica o dia todo na escola, né? Ele fica no integral. Então, quando ele sai da escola, quando eu chego em casa, porque ele sempre chega primeiro que eu tenho que estar lá disponível para poder cuidar um pouquinho. Aí eles dormem, às 9 horas ele já está dormindo, 9 e pouquinho. Aí se eu tiver alguma coisa para fazer, é esse horário que eu tenho para fazer até no outro dia de manhã. É uma rotina muito corrida, né? Realmente. É bem corrido. É gostoso, eu gosto, mas é gratificante, eu gosto. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma época do ano, assim, que as pessoas mais te procuram, assim? Agora,
no imposto de renda pessoa física. É a época que eu sou mais lembrada, principalmente agora no finzinho, né, que hoje é dia 20, faltam 11 dias para terminar, então essa época todo mundo lembra de mim. É bem hard mesmo. Eu recebo mensagem de madrugada, de manhã, recebo mensagem à noite, mas Como faz parte. você faz, tipo, pra mostrar pra todo mundo o seu trabalho? Tipo, um software, um app, essas coisas. Bom, eu tenho o Instagram, só que eu não consigo alimentá-lo, exatamente por conta da correria do dia a dia. Preciso fazer isso, mas eu trabalho muito. O que mais traz cliente para mim é indicação. Então, a indicação, eu tenho os meus clientes e eles indicam outros, e assim, organicamente, cresce a minha carteira. Hoje eu não faço nenhuma propaganda, nem nada, né? Tem o meu Instagram, que eu tento movimentar ali aos poucos, principalmente agora nessa época, e indicação. Indicação, sempre que eu vou em algum lugar, eu sempre falo o que eu faço. Então, há um tempo atrás, eu estava bem ativa aqui em Guarulhos, participando da associação comercial, a gente tinha um núcleo de contabilidade, então eu estava bem ativa. Agora eu não estou tanto. Depois da pandemia, eu dei uma parada, mas eu ainda, às vezes, pessoas entram em contato comigo, eu nem sei de onde elas encontraram o meu telefone, mas e assim vai indo. Assim vai. É muito mais por recomendação, assim, que as pessoas te buscam. É igual advogado, né? Contador, advogado, médico, né? Sempre por indicação, né? Sempre alguém que foi, gostou do método e indica. É verdade. A pandemia, tipo, acarretou muito, né? Todos os serviços que temos hoje em dia, mas não foi o suficiente para derrubar você, não é? Não. E se eu te falar que na pandemia foi que eu mais trabalhei, porque na pandemia foi quando teve aquelas várias portarias do governo com suspensão de impostos, com prorrogação de prazo, com folha de pagamento, com muita coisa. Então, assim, foi a época que eu mais trabalhei. Eu fiquei dentro de casa, como todos, mas eu trabalhei muito, muito. O seu trabalho é muito mais online do que físico, né? Hoje é. Depois da pandemia, acho que a pandemia trouxe isso, né? Trouxe essa coisa de trabalhar online, né? Eu gosto de ter o meu canto, eu gosto de ter o meu escritório, a minha sala, para eu poder ter um lugar para ir, né? Mas hoje eu não precisaria ter. Eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo fazendo o que eu faço hoje. Mas eu gosto de ter um cantinho, eu gosto de ter um lugar para atender as pessoas, quando as pessoas querem ir lá conversar comigo. Mas não precisaria hoje. Depois da pandemia, né, mudou muita coisa, né? Você consegue explicar um pouquinho mais sobre os planejamentos tributários pra gente? Como assim? É, Porque o planejamento tributário, ele envolve a forma de tributação da empresa. Então, dependendo da forma de tributação, dependendo com o que a empresa trabalha, com que tipo de produto, que tipo de serviço, e aí a gente faz um planejamento. O que é um planejamento tributário? É você tentar diminuir a carga tributária daquela empresa, ou daquele serviço, ou daquele produto, dentro da lei, né? Então, sempre dentro da lei. Então, é isso. Então, às vezes as pessoas me procuram para fazer alguma coisa de planejamento tributário, mas às vezes ele não tem como fazer uma diminuição da carga tributária. Mas eu vou te dizer hoje que 90% das empresas hoje, a gente consegue fazer um planejamento tributário, diminuir a carga e ainda recuperar os últimos 5 anos dos impostos pagos, não indevidamente, né? Mas que poderia não ter sido pagos dentro da lei, né? Dentro da lei. Você consegue dar exemplos desses planejamentos tributários que deram total sucesso? Bom, eu tenho alguns aqui. Eu lembro bastante recentemente de uma empresa que ela faz exportação de serviços, né, dentro do Simples Nacional, e ela pagava os impostos no valor cheio da exportação de serviços. E aí, quando ela veio me procurar, tem os benefícios fiscais para exportação, né? Tanto para exportação de produtos quanto para exportação de serviços. E aí a gente conseguiu diminuir bastante a carga tributária dela e ainda pegar os últimos 5 anos de imposto que ela já tinha pago, porque
na exportação de serviços, dependendo do serviço, você não paga o ISS, não paga PIS, não paga COFINS. Então, dá para fazer uma coisa bem legal. É a mesma coisa com produtos. Tem produtos que têm redução de PIS e de COFINS, dependendo da área, dependendo do produto. Tem o ICMS, tem alguns benefícios fiscais. Então, você precisa saber exatamente... eu não consigo generalizar. Eu tenho que saber especificamente o que é, qual é a empresa, o que ela faz, para poder fazer o planejamento tributário focado naquela empresa. Não dá para fazer genérico. Até dá, mas não é o indicado. Sempre é você saber o que a empresa faz, como a empresa trabalha, o que ela vende, para fazer o mais próximo da realidade dela possível. Desse jeito eu vou te contratar, hein? Mas é por isso mesmo. Sobre conformidade fiscal, né? Como você garante que a empresa está totalmente ciente de todas as obrigações fiscais? A empresa nunca está ciente das obrigações fiscais. Nenhuma empresa. Só as empresas grandes, que têm contabilidade própria, que tem as pessoas lá. As empresas que a gente cuida, que são as empresas normais, a pessoa nunca sabe. O dono da empresa, ele nunca sabe. E ele não deve saber também, porque existe a contabilidade exatamente para isso. O contador é exatamente para isso. O dono da empresa, ele tem que vender, ele tem que prestar serviço, ele tem que fazer a empresa dele girar. E a contabilidade está lá exatamente para garantir a entrega das declarações, para garantir a correta apuração dos impostos e a correta folha de pagamento, né, dos empregados e tudo mais. Mas uma dúvida que está no ar é como que você lida com essas possíveis inconveniências ou até erros nas declarações fiscais? Isso acontece, nós somos seres humanos, né? Por mais que eu tenha 20 e poucos anos na área, sempre acontece, né? Porque somos seres humanos e tem hora que, às vezes, você está fazendo bastante coisa, passa batido e tudo mais. Mas, assim, uma contabilidade séria, ela tem que ser responsável pelo que ela foi contratada, né? Então, assim, sempre tem... A gente tenta mitigar o máximo possível, eu tenho planilhas, eu tenho checagens, eu tenho um monte de coisa, mas mesmo assim, às vezes, ainda passa um ou outro, né? A correta forma é avisar para o cliente, falar, aconteceu isso, somos responsáveis, vamos refazer e vamos, se tiver alguma multa, alguns juros, alguma coisa, vamos assumir, né? Então, isso é um risco do meu negócio, né? É um risco do meu negócio. Mas me diz um pouco mais sobre essas etapas que na preparação e na revisão, né, das declarações fiscais. Bom, nós temos várias declarações dentro do mês, né? Desde folha de pagamento, desde do FGTS, do INSS, PIS, COFINS, Simples Nacional e tudo mais. Eu sou contadora antiga, né? Os contadores mais novos, eles já não usam muito papel, eu já gosto de papel. Então, eu sempre tenho planilha, tudo planilhado. O que eu preciso entregar é a data que eu preciso entregar. E eu sempre dou um tique, né? Sempre olho, confiro, para ver se realmente não passou nada. Funciona para mim, né? Para mim funciona. Mas tem gente que consegue colocar lá no... Como que é o nome daquele? Excel? Não, é um... Esqueci agora, gente. Que a gente põe os cardzinhos. Tem gente que consegue conferir por aquilo, tem gente que consegue fazer de outra forma. Eu ainda sou adepta da planilha de Excel, mas manual. Nossa, em questão de planilha, eu sou totalmente paranoica. Quando eu vou fazer alguma coisa de planilha sobre trabalho, eu checo 5 vezes, depois checo mais 10 para ver se tá tudo Se certo. tá tudo certo. Eu faço isso também. Eu sou a louca da planilha e a louca da conferência. Porque já acontece, é o que eu falo, somos seres humanos, então às vezes passa alguma coisa. Às vezes você tá... O meu dia, ele é muito corrido. E assim, tem horas que o WhatsApp não para, né? Não para. E assim, tem dias que o seu WhatsApp não toca. Você até acha estranho, você fala, será que tá funcionando? Mas tem dia que assim, 3, 4, 5, 6 pessoas querendo falar comigo ao mesmo tempo, né? E aí, fazendo o dia a dia, às vezes passa. Por isso que eu confiro. Por isso que eu gosto de conferir 2, 3, 4, 5 vezes para ver se tá
tá Um tudo trabalho conforme. como esse, a atenção redobrada Redobrada. é o É. mínimo, né? Sempre tendo um carregadorzinho ali no bolso, caso precise. Sempre, Sempre o sempre. celular na mão e uma folhinha, uma caneta na bolsa. Sempre, sempre. Eu ando. Bom, mas falando um pouco sobre o consultório interno e o suporte, né? Como você comunica as mudanças na legislação legislação. tributária para as partes interessadas internas? Internas e externas, né? De certa forma. É. Assim, eu acompanho. É muito difícil você acompanhar a legislação aqui no Brasil, né? É muito difícil. Todo dia sai uma coisa diferente, todo dia. E agora, estudante de direito, que a gente tem mais essa noção. Então, todo dia sai uma lei nova, todo dia sai uma informação nova. O que eu faço? Eu tenho algumas consultorias que prestam serviços exatamente para escritórios de contabilidade, que vão dar um aviso, entendeu? Então, às vezes, de manhã eu chego no meu e-mail, tem 3, 4 mensagens falando que mudou alguma coisa em determinado, sei lá, em determinado produto, alguma coisa. E aí eu leio e vejo se aquilo se enquadra em alguma empresa que eu tenho no meu portfólio, né, no meu cadastro. E aí eu aviso, eu tenho o meu aplicativo, né, que é ali o cliente baixa o aplicativo e tudo que eu envio para ele recebe, impostos, tudo, e sempre é lembrado, né? Porque ele funciona mais ou menos como o WhatsApp, e aí na data ele manda o avisinho. E eu também consigo mandar e-mail para determinados clientes, determinadas, né? Então, quando muda alguma coisa, eu faço um e-mailzinho e seleciono quais são as empresas que vão ser impactadas com aquela informação e já disparo para o cliente. Eu sempre tento fazer isso de manhã. Quando eu chego no escritório, olho se tem alguma coisa que vai impactar. Sempre. Você está estudando direito agora, não é? Isso. Estou no quarto semestre. Você tá entrando nessa área, mas você quer seguir para aumentar o seu desempenho na contabilidade ou você quer se tornar advogada? Ou alguma área mais assim? As 2 coisas. As 3 coisas. Na contabilidade, a gente é lei o tempo todo, que regula todos os impostos, que regula tudo. Então, a gente sempre lê muito. E eu fiz agora na pandemia, né? Eu terminei a minha pós no comecinho da pandemia. Em 2019, eu comecei a fazer em direito tributário. E tem muitas coisas que na minha área eu consigo fazer administrativamente, via Receita Federal, entrar lá como contadora. E muitas coisas eu não consigo fazer administrativamente, eu tenho que fazer judicialmente. Então, eu preciso de um advogado tributarista para me ajudar a fazer, para entrar no judiciário. E aí eu comecei a gostar dessa área, né? Fiz a faculdade, tinha vários advogados, a pós-graduação, né? Tinha vários advogados lá e tal. Aí eu falei assim, caramba, acho que eu vou fazer. Aí depois eu falei assim, não, eu já tô velha para começar uma faculdade agora, né? E são 5 anos de faculdade, né? Então eu vou terminar a faculdade com uma certa idade. E aí eu comecei a fazer exatamente para isso, para me ajudar na parte tributária. Né? Que eu quero sair um pouco. Não que eu quero deixar de fazer. Vou ter pessoas para fazer isso para mim. Mas eu quero ir mais para a parte gerencial e para a parte tributária mesmo, né? Da contabilidade, tudo. E aí eu comecei a fazer a faculdade. Quero advogar, sim, porque como advogada com a OAB eu vou conseguir fazer essa parte judicial. Mas aí eu comecei a gostar de uma outra área em específico que eu queria muito seguir. Vamos ver daqui até eu terminar, né? Vamos ver o que Deus prepara, né? Mas eu tô gostando muito de uma outra área. Essa área é surpresinha? A área criminal, gente. É muito legal. Nossa, eu conheço alguém que é apaixonado nessa área. A área do crime é muito legal. Eu falo pra minha filha, ai, filha, eu quero ser do crime, eu não quero mais ser da contabilidade. De certa forma, são histórias muito interessantes, né? São casos muito interessantes. São. E os professores que eu tenho aula, principalmente na parte de penal, eles trabalham já com isso, né? Então, eles trazem casos pra gente. É muito legal. É muito legal. Mas, vamos ver, né? Inicialmente é pro tributário mesmo. Eu vou pro tributário.
Mas então, fala um pouco sobre a gestão de riscos fiscais. Tipo, quais são os principais riscos fiscais que você monitora normalmente? Sempre é a correta apuração dos impostos, né? A correta apuração dos impostos para você não correr um risco de ser auditada pela Receita Federal e depois ser multada por ter feito alguma coisa incorretamente, né? Então, é sempre a verificação mesmo, se está tudo certo, se está recolhendo tudo que tem que recolher, se não está faltando nada, principalmente na esfera estadual, né? Eu tenho bastante, não é problema, né? Mas eu tenho bastante coisa com ICMS, né? Aqui no estado. Então, a gente tem que sempre estar prestando atenção para minimizar o máximo que a gente puder, né? Por isso que eu tenho essas assessorias que me informam de mudança de lei, de alguma coisa. Eu tenho amigos contadores, então a gente sempre se conversa também, né? Tenho vários amigos que têm escritório de contabilidade aqui em Guarulhos, em São Paulo. Então, a gente sempre se conversa também do que está acontecendo. E é isso, né? Para tentar minimizar o máximo. Ter contatos é bom, né? É muito bom. É muito bom. Eu tenho uma perguntinha. De que maneira você acaba auxiliando as demais áreas numa empresa com a sua função? Informação. Com informação. Você consegue qualquer informação dentro da contabilidade. Se você tem a contabilidade correta, que é difícil, né? Como eu falo, a gente precisa mudar um pouco a visão do empresário para o contador. Principalmente o empresário pequeno, que é o meu foco e é os meus clientes, né? Pequeno e médio. Muitos acham que a gente está ali para ser fiscal da Receita Federal. Eu não vou mandar meu extrato bancário para a Vivi, porque a Vivi vai ver quanto minha empresa fatura, porque eu não emito nota de tudo. Eu não vou mandar informação para a Vivi, porque senão ela vai, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, muitas vezes eu não consigo dar a informação para o meu cliente, a informação que eu quero dar, bem a informação estratégica mesmo, para saber se ele tem dinheiro, se ele pode investir, o que ele pode fazer, se ele pode comprar uma máquina nova, se ele pode, né, sei lá, investir num curso para um funcionário estratégico. Isso eu não consigo, para muitas empresas eu não consigo dar essa informação, porque exatamente o empresário acha que a contabilidade ou sei lá, muitas vezes eu já ouvi isso. Eu não vou mandar meu extrato para a Vivi, porque ela vai ver quanto eu ganho e ela vai aumentar os honorários. Entendeu? E não é isso. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, principalmente para os empresários. O Sebrae faz um trabalho bem legal. Mas falar que não é isso, que a gente está ali é para ajudar no dia a dia. Eu não quero saber quanto que você ganha, eu só quero saber para poder colocar lá para a gente poder fazer o estudo. Eu não quero saber se você trocou de carro, se você viajou, o que você vai fazer, entendeu? Sempre a gente tem que lidar com clientes, né, de certa forma, que são meio arrogantes e só acreditam em fake news, né? Eu não tenho chefe, mas eu tenho cliente. E eu não tenho um só, são vários. Bom, vira e mexe, Né? isso deve acontecer, né? Você consegue, dar uma experiência onde você teve que lidar um pouco com uma disputa com autoridades fiscais? Como assim? Por exemplo, uma fiscalização? Sim, de certa forma. Eu tive um caso, não no meu escritório, quando eu trabalhava ainda no escritório de contabilidade, de um cliente que não tinha tudo regularizado, normal. E aí chegou a fiscalização lá e baixou a porta e fechou e tudo mais. E aí eu tive que entrar nesse meio de campo para poder apaziguar, primeiramente, né? Porque o cliente me ligou desesperado, né? Vivi, fechou as minhas portas, o cara tá aqui, tá vasculhando tudo. E eu também nem sabia que ele tinha tudo aquilo. Então, além de ter que ir para os fiscais e conversar e tentar amenizar, né? Que é difícil, eu tive que ainda ir no cliente e falar assim, o que você tá me escondendo? Me fala, porque a gente precisa saber, porque eu preciso saber o que eu vou justificar e o que a gente vai ter que fazer, qual o trabalho que a gente vai ter que fazer com a fiscalização, né? Então, foi um trabalho bem difícil, que eu levei, assim, uns 6 meses para concluir.
Esse é um dos momentos que vale a pena estar fazendo faculdade de Direito? É. Não para dar carteirada, né? É. Mas é legal porque a faculdade de Direito, eu tô no começo, eu tô no 4º semestre ainda. Mas já no começo, ela já dá uma amplitude pra gente de entender as coisas melhor e de enxergar melhor, que eu acho assim, que todo mundo deveria estudar Direito. Todo mundo deveria estudar. Tanto para saber os seus direitos. Eu sei que aqui no Bom Venuto a gente tem aulas de direito, mas para saber exatamente, para saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que fazer, o que não fazer, até onde vai o nosso direito e onde começa o do próximo, né? Viu, gente? Vai. Nunca acreditem em fake news. Procurem sites e Saber. pessoas confiáveis para saber disso. Você sabe que na faculdade agora eu estou fazendo um trabalho exatamente sobre fake news, né? A gente está No Bom terminando de Venuto fazer. a gente faz muito trabalho sobre fake news. Principalmente nas aulas de Direito. Mas isso é muito importante, né? Porque ainda hoje em dia, o tanto de gente que cai em fake news, principalmente agora que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que tá saindo muita fake news. Muita fake news. E muita gente que cai. E acredita, né? Principalmente os mais idosos. Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe, ela vê Facebook, né? Então, sempre eu chego lá na casa dela, ela fala, você viu tal coisa? Eu, mãe, a senhora olhou? Não, mas você viu? Tá escrito aqui, não sei o quê. Aí, né? Vai conversar, explicar como que é e tudo mais. Mas não é só idoso, não. É jovem também que cai. A gente fez uma pesquisa, não é só... É a maioria, né? Os mais de 60. Mas tem muito jovem de 20 anos que acredita. É tipo aqueles anúncios que aparecem, ganhe dinheiro rápido, aí eles clicam no link, aí... Como se fosse fácil, né? Bom, mas agora vamos para um tema como relatórios e análises tributárias. Que tipo de relatórios fiscais você prepara regularmente? Relatórios fiscais, eu sempre... o meu dia a dia é preparar a apuração de impostos. Então, esses são os meus relatórios. É sempre a apuração mesmo do imposto. Eu não faço um relatório específico para cada cliente. Não faço, né? Eu faço mais, a não ser que o cliente necessite e me peça alguma coisa extra. Mas não faz parte do meu dia a dia fazer uma coisa específica, assim. Mas você sabe de cabeça um exemplo de um relatório que você teve um impacto bem significativo na sua empresa? Que eu me lembre agora, não. Mas eu sempre faço, por exemplo, planejamentos tributários, principalmente para cliente novo, né? Então, é um relatório que eu faço de planejamento mesmo, mas, assim, que eu me lembre agora, nem em outras empresas que eu já trabalhei, não me lembro de nada específico. Você trabalha com mais... Tipo, você trabalha para empresas, né? Que tipo mais ou menos de empresa você trabalha? Todas. Todas? Não, tipo assim... mas a maioria dos meus clientes hoje são prestadores de serviços. Tipo logística? Não. Tipo prestador de serviço mesmo, de serviços administrativos, escolas de inglês... O que mais que eu tenho lá? Pet shop, barzinho, loja de roupa. É o que eu mais tenho lá. É que você dá mais atenção aos trabalhadores, assim, de médio, pequeno porte, né? Isso. A minha contabilidade, ela só atende pequenas e médias empresas, mas hoje, atualmente, na minha carteira, eu acho que eu tenho 1 ou 2 médias só. O restante são todas pequenas empresas. E MEI, né? Os MEIs. Pequenas com quantidades, né? É. Sempre isso. Por que você resolveu seguir esse caminho das pequenas, médias? Porque assim, quando eu comecei, a gente não tem capacidade de atender uma empresa grande, né? Que uma empresa grande demanda muitas pessoas, e eu não tenho capacidade para isso, porque eu sou uma empresa pequena também, né? E uma empresa pequena é mais fácil de lidar. E assim, quando eu montei o meu escritório de contabilidade, eu vim de um escritório de contabilidade que ele era grande, eu era a contadora responsável,
E assim, eu vi a necessidade dos clientes de falar com a contadora. Eu tinha os funcionários, tinha as pessoas que falavam, não, eu quero falar com a Vivi, eu quero falar com a Vivi. Então, quando eu abri meu escritório, eu falei assim, eu não quero ser tão grande para eu não deixar de dar atenção para o meu cliente. Então, assim, todos falam comigo, todos falam no meu WhatsApp. Então, foi por isso. E aí, o pequeno, ele é mais fácil da gente gerir, né? É mais tranquilo. Mas me diz um negócio, no começo da sua empresa, você chegou a treinar a equipe interna sobre questões fiscais e procedimentos de conformidade? Sim, sempre. Compliance. Como você fez isso? Treinando. Dando curso, palestra, pagando curso, levando pessoas para fazer. Você dá Tem que curso? ser assim. Dou. Nossa, dá palestra também? Também. Onde você deu palestra? Você Na lembra? associação comercial, eu dava muita palestra, principalmente falando de imposto de renda, principalmente falando dessa parte de abertura de empresa. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Eu fazia parte do Conselho da Mulher Empreendedora aqui em Guarulhos, que foi extinto, né? Não existe mais. Então, assim, é bem legal. Bem legal. Dou Sabia. aula também. Você dá aula? Ah, aí, mulher, você é cheia de informação. Preciso formar, eu preciso ter mais tempo. O meu dia tinha que ser maior, para eu fazer tudo o que eu gosto de fazer. Aí, se o dia fosse 48 horas, dava tudo. Dava tempo. Ai, não dava, Dava não. Vixe, se pá. Dava não. Mas que tipo de políticas e procedimentos fiscais você desenvolveu para sua empresa? Bom, o que já existe no mercado hoje, né? Eu não fiz nada diferente. Eu já peguei o que existe no mercado hoje e implantei. Tenho meus sistemas de contabilidade e tenho o meu aplicativo e tenho um outro sistema que me ajuda a organizar essa parte de envios, de declarações, de comunicação com o cliente. Então, assim, nada diferente do que já existe no mercado. Você planeja fazer alguma coisa nova para sua empresa? Tipo, uma ideia revolucionária? Não. Não, eu só quero mesmo ir para essa parte tributária, para essa parte de gestão mesmo tributária, que hoje eu faço a gestão tributária, mas eu faço a gestão tributária básica. E eu quero fazer mais, eu quero oferecer mais. Exatamente por isso que eu estou estudando, né? E não coloco um profissional porque eu quero fazer, porque eu gosto, né? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero implantar um planejamento tributário mesmo. Eu quero que a minha empresa seja conhecida não só por fazer contabilidade, mas por fazer o planejamento tributário também das empresas. Como dizem, né? Quando o trabalhador trabalha com vontade, sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Apesar da contabilidade ser uma área um pouquinho ingrata com a gente, judia um pouquinho da gente, mas... Bom, vamos para outro tema, então. O suporte em funções e aquisições. Qual é o seu papel em operações de fusões e aquisições? Dicção não é muito boa, desculpa. Imagina. Então, como eu trabalho com empresas pequenas, a gente não tem isso, né? Não tem fusão, não tem aquisição. O máximo é alguém que compra a lojinha do lado e tudo mais. Então, eu não tenho isso. Mas já trabalhei com empresas que faziam essa parte, que faziam a parte de consultoria, então... Mas há muito tempo atrás, então eu já nem lembro muito como se faz. Né? Como eu trabalho com pequenos, então eu não tenho fusão, aquisição, são coisas grandes. Mas uma pergunta que teve na minha cabeça agora é que como você indica e recupera créditos tributários, né? Voltando no assunto antigo, para a empresa? Então, eu preciso saber o que a empresa faz. Eu tenho que ter a especificação do que a empresa faz ou do qual produto ela vende. Porque é só aí que eu consigo saber qual crédito tributário a gente consegue recuperar. Entendeu? Então, que produto que ela vende? Ela vende produtos automotivos. Então eu acho que eu consigo recuperar alguma coisa de PIS e COFINS. Vamos fazer um levantamento. Então, eu preciso saber o que a empresa faz em primeiro lugar. Entendeu? A empresa presta serviços de exportação. Exporta serviços. Então... eu consigo fazer um planejamento, consigo trazer de volta alguns impostos, entendeu? Assim, eu preciso saber o que a empresa faz.
para poder fazer esse levantamento. Mas é bem legal. Bom, eu acho que, infelizmente, o nosso tempo tá... Não tá, não. Ah, desculpa. Continua você. Você que é inteligente. É a dupla inteligente. Ah, entendi. Desculpa, acabei de receber a informação da nossa superior aqui. E poderia falar um pouco sobre imposto de renda? Pessoa física, né? Que nós estamos na época de declaração de imposto de renda. Então, eu queria só falar, gente, não deixe para a última hora, né? Não deixe para o último dia, porque isso acontece muito, né? Das pessoas deixarem para o último dia e te ligar desesperado, 5 horas da tarde, para fazer a declaração. Então, separem os documentos, vejam direitinho o que precisa, o que não precisa. Mesmo se não tiver toda a informação, já manda a declaração para não perder o prazo e depois a gente consegue retificar, né, com mais calma, consegue analisar com mais calma. Mas é isso, é o recado que eu tenho, não deixe para a última hora. O leãozinho tá lá com a boquinha aberta com fome. Sempre querer. Sempre. Viu, gente? Contrate a Viviane. Contrate um contador para te ajudar, a gente consegue organizar a documentação. Se não tiver tudo, é o que eu falei, se não tiver tudo, a gente manda para não perder o prazo, para não pagar multa, né? Porque tem a multa. E depois a gente senta com mais calma e retifica o que tem que retificar, ou analisa com mais calma, né? Vamos voltar para nossas perguntas. Como você se mantém atualizada sobre as mudanças nas leis e regulamentações fiscais? Eu tenho as assessorias, né? Porque assim, a gente não dá conta de ler tudo. Não dá conta de ler tudo, né? Por isso que eu tenho a assessoria. E aí, o que tem de novo, de novidade, é o que eu falei. Ela dispara no e-mail e aí eu chego de manhã, dou uma olhadinha. E o que vai fazer sentido para mim, o que vai afetar algum cliente meu, algum segmento meu, a gente põe em prática. Mas assim, não dá, é muita coisa. Diariamente é muita coisa. Ainda mais com filhos, né? Ainda mais com filhos. Tenho uma irmã, né? Nós duas somos adolescentes. Meus pais tá aqui, ó, no talo. Que tipo de curso ou treinamento você considera essencial para um profissional que trabalha com imposto de renda de pessoa física? Tem vários cursos no mercado hoje, né? Que te prepara para fazer. Mas assim, o ideal, eu sempre falo, a gente tem que fazer ou uma faculdade de contabilidade, né? E entender o que você está fazendo. Porque tem muitos cursinhos aí que te fala como fazer uma declaração de imposto de renda, mas não te fala o porquê que você está fazendo daquela forma, o porquê que você pode utilizar isso e não pode utilizar aquilo, né? Então, assim, o que eu mais vejo hoje é qualquer lugar que você vá, você vê uma plaquinha lá de fazemos imposto de renda, né? Mas, assim, o importante é estudar. E, assim, eu sempre digo que primeiro faça a faculdade de Ciências Contábeis, entenda como funciona. E aí depois faz um cursinho, esses cursinhos que ensinam mesmo como mexer no programa, o que fazer, e leia a legislação do imposto de renda. Os cursinhos só para complementar, nunca para estudar só isso, né? Não, nunca só isso. Mas me fala um pouco sobre como você aplica as novas habilidades ou conhecimentos adquiridos em treinamentos no seu trabalho diário. Eu sempre tento otimizar, né? Então, principalmente quando eu faço algum curso ou quando eu vejo alguma coisa diferente, sempre estudar mais, né, aprofundar e tentar colocar em prática. E falar sempre com o cliente, né? Falar, cliente, estou fazendo isso, dá pra gente fazer assim, agora saiu uma portaria nova, saiu uma instrução nova que dá pra gente fazer dessa forma ou dessa forma. Sempre mesmo eu bate-papo com o cliente, né? Porque assim, eu tento estar muito próxima, né, do meu cliente. Já que você tem que sempre estar em comunicação com ele, você consegue me falar como você consegue preparar os seus clientes para possíveis auditórios ou fiscalizações da Receita Federal? Nunca dá para preparar ninguém. Nunca dá para preparar ninguém, né, para fiscalização. A gente tenta minimizar todos os riscos, né? A gente tenta minimizar, entregando tudo, fazendo tudo corretamente. Então,
Tem um ou outro que gosta de correr o risco, que gosta de viver perigosamente, e a gente já avisa, né? Ó, você sabe que você está no risco, né? Mas não tem como prever, né? O Brasil é muito grande. Tem que dar as informações certinhas. Tem que dar as informações corretas, exatamente. E se vier uma fiscalização, estamos aí, né? Vamos receber, vamos ver o que tem que fazer e vamos fazer, né? Quem não deve, não teme, como dizem. Exatamente. Mas tem uns que devem e não temem. Tem uns que devem e não temem. Isso é preocupante. Mas, né, eu sempre aviso. Sempre aviso. Sempre tem um ou outro que quer fazer uma coisa diferente do que está na lei. E é muito engraçado que, às vezes, eles me ligam para perguntar. Tipo, já sabem a resposta, mas me ligam para perguntar para ver se eu vou responder diferente. Ou se eu vou responder o que eles querem ouvir. Né? São aquele o típico da pessoa que pega, pesquisa no chat GPT, fala assim, será que pode fazer isso em tal lei? Isso, exatamente. O Google, ele fala muito... E quando passa uma notícia ou no Jornal Nacional ou no Fantástico? No dia seguinte, meu WhatsApp tá lotado com gente me perguntando, Vivi, você viu o que aconteceu? Você viu que agora dá para fazer isso? Você viu? Gente, não é bem assim. Calma, né? Principalmente agora com a reforma tributária, né, que vai ser bem grande essa reforma. E muita gente já está querendo fazer alguma coisa, já está querendo, mas ainda não temos ainda legislação. Calma. Mas quando tem notícias assim, é sempre eles, você viu que dá para fazer isso? Porque geralmente quando passa na TV ainda não tem nem como fazer. Mas aí o cliente já liga, eu vi que dá para fazer assim. Calma, gente, não tem nem programa ainda. A Receita nem liberou o programa pra gente fazer. Então, calma. Tá bom, mas a pergunta que não quer calar. Como que faz a declaração do imposto de renda? Bom. Se preparar pro futuro, né? É, claro. É que eu vejo muita gente perguntando, assim, gente adulta que não sabe fazer. E agora eu tô curiosa, é tão difícil assim? Não é difícil. Não é difícil. Para mim, que já faço há tantos anos, não é difícil. Tem o programa da Receita Federal que você baixa. Hoje em dia, com o GovBR, tá mais prático. Por quê? Porque lá dentro do GovBR você já consegue puxar toda a informação que a Receita Federal tem de você. Então, por exemplo, eu gero uma declaração todo mês de fevereiro, principalmente de funcionários, né? Que quem recebe salário e tudo mais. E aí, essa informação eu já mando para a Receita Federal. Então, quando a pessoa vai pegar lá dentro do GovBR, ela já tem essa informação de quanto ela recebeu no ano, quanto que ela reteve de imposto no ano. A mesma coisa os bancos. Os bancos também já mandam as declarações para lá. Então, com o GovBR, ajudou a gente. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que precisam declarar. Então, por exemplo, se você fez alguma movimentação na Bolsa de Valores, mesmo que seja mínima, R$5, R$10, você é obrigado. Comprar uma ação, essas coisas? Você é obrigado a declarar. Você comprou uma ação lá de R$4,34 e não fez nada, no outro ano você tem que declarar, né? Principalmente agora com as moedas, né? Com as moedas virtuais, né? Com as criptomoedas. Bitcoin, né? Uhum. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado lá. Então, tem algumas pessoas que precisam declarar. Tem algumas pessoas que declaram por declarar, porque não tem a obrigatoriedade, né? Mas quem é obrigado, por exemplo, quem tem movimentação em bolsa, quem compra criptomoedas, quem faz aquelas operações de day trade, quem recebe acima dos 28 mil, se eu não me engano, esse ano, 28 mil e alguma coisa, é obrigado a declarar. Quem teve retenção na fonte de imposto, mesmo que seja, por exemplo, tirou férias, e aí o valor foi um pouquinho maior, teve retenção de imposto de renda, mesmo que o resto do ano não teve, ele é obrigado a fazer a declaração, né? Então, assim, eu recebo, às vezes, as pessoas lá no escritório, Vivi, reteu R$20 no ano inteiro. Eu sou obrigada a fazer imposto de renda? Quanto que você cobra para fazer o imposto de renda? Eu cobro R$150. Poxa, mas eu não vou nem recuperar esse valor. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, dá para a pessoa fazer. Baixar o aplicativo lá, o programa da Receita Federal, puxar os dados do GovBR e colocar as informações que você tem. Informação de banco, dos bens, né?
carro, casa, apartamento, essas coisas e fazer. Só que assim, você fica lá 5 anos, em algum momento, se tiver alguma coisa errada, em algum momento eles vão entrar em contato com você para você corrigir. A tecnologia ajudou muito, então. Muito, muito. E você sabe que nessa pós-graduação que eu fiz em Direito Tributário, eu aprendi muito sobre malhas fiscais, como que a Receita Federal sabe tudo que a gente faz, tudo, né? E assim, eu achei muito legal porque a tecnologia que a nossa Receita Federal tem aqui no Brasil é a mesma que a Receita Federal equivalente dos Estados Unidos tem lá, entendeu? Então, aqui a gente tem... É que eu acho que eles ainda não começaram a fazer exatamente o que tem que ser feito, mas isso não vai demorar muito. Então, vai chegar um momento que ninguém mais vai conseguir sonegar mais nada, porque a Receita, ela tem as informações. Tudo que a gente faz, tudo que passa por banco, tudo que passa por compra e venda, tudo que a Receita Federal sabe. Bom, em questão das declarações, eu imagino que hoje em dia, para você, já é muito mais fácil fazer, né? Mas lá no começo, quando você ainda estava, tipo, no início de Aprendendo. tudo, aprendendo, quais foram os seus principais desafios que você enfrentou durante a preparação das declarações? Então, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhava no escritório de contabilidade que o contador que fazia, né? O dono do escritório que fazia. Então, a gente só acompanhava como que ele fazia. Então, a gente recebia documentação e aí, às vezes, até fazia a declaração, deixava pronta e ele que dava o último olhar, né? Então, naquela época, o que eu tinha mais dificuldade era para colocar as informações bancárias mesmo, né? As informações bancárias de investimentos e tudo mais. Mas hoje o que eu sinto bastante dificuldade, que eu tenho que pegar, se eu for fazer uma declaração, eu tenho que pegar com muita calma, é quando tem investimento na bolsa, quando tem operação de day trade, quando tem cripto. Mudou muito, né? De uns anos para cá, tipo de uns 10, 12 anos, mudou muito. Então, hoje eu tenho, assim, quando eu vou fazer esse tipo de declaração, eu tenho que separar ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, sem interrupção, ou um fim de semana, que eu trabalho. Nessa época eu estou trabalhando bastante de sábado, domingo e à noite, de madrugada. Que é a melhor hora também, porque tá tudo em silêncio, as crianças estão dormindo, o WhatsApp não toca. Então dá para você se concentrar e prestar atenção no que você tá fazendo. Não toca? É Me- sério? De madrugada? De madrugada? Às vezes tem, né? Normalmente é onde o momento que cai a ficha. Nossa, esqueci de fazer o imposto de renda. Aí lembra de você. Agora mesmo, na hora do almoço, eu recebi uma mensagem de uma moça. Vivi do céu, o que eu não falei que eu não queria, aconteceu. Deixei para a última hora. Ainda dá para fazer? Eu falei, dá. Manda a documentação que dá para fazer. Bom, Já puxando esse gancho, o Verdade. que você faz quando não entrega o documento suficiente ou não dá as informações? Peço. Fico lá. E aí? Vai me mandar? E aí? Não, Vivi, vou te mandar. Quando eu vejo que não vai vir, eu mando do jeito que tá. Nossa. Nossa, já Não, chegou. manda do jeito que tá. Eu ajudo às vezes meu pai com tipo uma arte da empresa dele, né? E já chegou uma notificação ele trabalha na logística, né? Já chegou uma notificação da moça falando assim: "Ai, faz um orçamento pra mim", sendo que tipo ela não mandou nada do que ela ia transportar. O que precisa. Então, é muito difícil É. quando ninguém manda uma informação necessária, né? E assim, é muito engraçado porque, por exemplo, eu tenho clientes que fazem imposto de renda comigo desde que eu abri o escritório. E todo ano a pessoa me pergunta, o que eu tenho que te mandar? Não aprende. O que eu tenho que te mandar? É a mesma coisa do ano... Tá, mas o que foi o ano passado que eu te mandei? Aí eu tenho que ir lá, olhar, porque eu não guardo na cabeça, né? Aí olhar a declaração do ano passado, falar, você me falou isso ano passado. Continua? Mudou alguma coisa? Comprou alguma coisa? Um carro novo, uma casa nova. Mas é muito engraçado, porque mesmo fazendo sempre, a pessoa ainda pergunta, o que eu preciso mandar? O que eu preciso mandar? É normal. Isso é mais por preguicinha ou desleixo? Eu acho que hoje em dia, o ser humano, eu não sei se é por conta da tecnologia, não sei. As pessoas não guardam muito as coisas na cabeça, né?
É muito mais fácil você perguntar para o outro o que tem que fazer, igual você pergunta para o Google, né? Google, como não sei o quê, do que você lembrar do que você comeu ontem, do que você fez ontem, né? Então, eu acho que a tecnologia, às vezes, atrapalhou um pouquinho por conta disso. Vambora. Você gostaria de deixar um recado especial para os alunos do Colégio Bom Venuto que querem seguir essa profissão? Bom, é muito legal. Eu gosto muito de contabilidade. Então, para mim, é muito fácil falar, é muito fácil. Por mais que agora eu esteja estudando direito, né? Mas, assim, estudem. Sempre estudem. E uma coisa que eu vejo muito nos profissionais mais jovens, nos profissionais que estão saindo agora da faculdade, principalmente estagiário, porque eu tenho estagiário e eu sei como é. As pessoas confiam muito no sistema. Que pode muitas vezes falhar. Né? Ah, o sistema, fiz a conta no sistema, joguei a informação lá, o sistema tá me falando que eu tenho que pagar 10. Paga 10. Então, assim, estudem, aprendam como faz. Na faculdade a gente não aprende tudo. Na faculdade a gente aprende o basicão. Na verdade, na faculdade a gente aprende o que é mesmo a contabilidade, né? E aí, quando a gente vai para fora, para trabalhar, principalmente eu que trabalho em escritório de contabilidade, o que eu aprendi na faculdade é bem diferente do meu dia a dia. Bem diferente. Então, assim, estudem, faça cursinhos paralelos, né, sobre tributação, sobre cálculos, principalmente cálculo, gente. Aprenda a fazer cálculo. Tipo, não confia no sistema. Eu tenho meu sistema, eu sei que ele tá certo, mas eu sempre faço uma continha ali na mão. No papelzinho. Na calculadora, para ver se tá certinho, né? Sempre tentando procurar cursos confiáveis, Sim, né? Sim. E estudar. A nossa vida é estudar a vida inteira. A gente estuda porque a gente sempre precisa de atualização. Sempre. Não adianta você estudar contabilidade, entrar numa empresa e falar, não preciso mais, porque muda muito. A legislação muda, a forma de apurar muda muito. Muda muito. O que eu aprendi há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, não... Hoje em dia não faz muito sentido, Não faz né? mais muito sentido. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que ele fala que ele começou a trabalhar na contabilidade, ele fazia cálculo de folha na mão. E hoje a gente tem um sistema que dá toda a informação. Então, assim, eu vejo que esses profissionais mais novos, é tudo sistema. Se não tiver o sistema, se de repente der uma pane Ele não sabe e fazer. precisar calcular uma rescisão, ninguém vai saber fazer, enquanto o sistema não voltar. Então, assim, estude, aprenda a fazer e bora trabalhar, porque tem mercado para trabalhar. Tem muita procura, né? Tem. E bons profissionais sempre têm clientes. Sempre tem. Você pode dizer isso, né? Porque você é uma ótima profissional, né? Sempre estão enchendo sua caixa de... Não sei se eu sou ótima, mas assim, eu gosto muito de estudar e eu não sei tudo, né, gente? A gente nunca sabe tudo. Como dizem, né? Jovens trabalhadores, mas sempre alunos. Sempre alunos. Sempre alunos. Bom, esta foi a nossa última pergunta. Infelizmente. Tá. Que pena, tava tão legal. Tava muito legal. Nossa, eu pudesse ficar o dia inteiro aqui, mas... Infelizmente, vamos ter que nos despedir. O Pod Educando já vai acabar. Bom, é aqui que a gente finaliza o nosso Pod Educando. Eu agradeço a Viviane por poder comparecer ao nosso podcast. Agradeço o Bom Venuto por fornecer essa experiência maravilhosa. Agradeço a Andressa por convidar a gente. Agradeço Pietra por poder comparecer aqui, controlar as câmeras e a toda a equipe técnica. Gente, Tchau. muito obrigada, sério. Foi muito bom essa experiência. E espero ter mais experiências como essa futuramente no Bom Venuto. Tchau.